O silêncio do quarto de hospital era quebrado apenas pelo bip rítmico dos aparelhos, um som que se tornará a trilha sonora da vida de Sofia nos últimos 4 meses. Em suas mãos, um buquê de flores de seda tremia levemente, um contraste irônico com a gravidade da situação. Em poucos minutos, ela se casaria com o homem deitado inconsciente na cama, Gabriel Monteiro, em uma cerimônia desprovida de música, festa ou, o mais crucial, um sim audível do noivo. Jamais imaginara que seu casamento seria assim, um pacto selado à beira do abismo, com a vida de seu futuro marido suspensa por fios e tubos. Mas o destino, caprichoso e implacável, havia tecido uma trama que a levará até aquele momento surreal. Como ela chegou a este ponto? A resposta reside em uma série de eventos que transformaram a prosperidade em desespero, e o desespero em uma proposta inimaginável. A história deles começou de forma promissora. A confeitaria dos pais de Sofia, a Doce Lar, havia recebido a maior encomenda de sua história. 300 tortas de chocolate para o evento de fim de ano da construtora Monteiro, uma das empresas mais renomadas da cidade. Era a oportunidade que a família Silva esperava para quitar dívidas antigas e expandir o negócio. Sofia dedicou dias inteiros à preparação das tortas, seguindo receitas ancestrais de sua avó, infundindo cada doce com esperança e dedicação. Aquela noite deveria ter sido o ponto de virada para a família Silva, mas o universo tinha outros planos. Na manhã seguinte ao evento, os telefones começaram a tocar incessantemente. Primeiro, 5 pessoas foram internadas com intoxicação alimentar. Logo, o número subiu para 20, e em poucas horas, 80 convidados estavam hospitalizados com sintomas severos de salmonela. A investigação sanitária foi rápida e decisiva. A contaminação havia se originado das tortas de chocolate da Doce Lar. O que era para ser um triunfo transformou-se no pior pesadelo da vida de Sofia. Seu pai, Sr. Silva, viu a pequena confeitaria, fruto de décadas de trabalho árduo e honesto, ser lacrada pela vigilância sanitária. As ações judiciais e pedidos de indenização começaram a chegar como uma maré implacável, somando milhões em valores que ameaçavam destruir tudo o que haviam construído. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Gabriel Monteiro, o jovem e promissor arquiteto, herdeiro da construtora, havia sido uma das vítimas da intoxicação. Durante seu tratamento hospitalar, sofreu uma reação alérgica grave a um dos medicamentos. Seu coração parou por 4 minutos. Embora os médicos tenham conseguido reanimá-lo, Gabriel entrou em coma devido à privação de oxigênio cerebral. A incerteza pairava sobre seu futuro. Acordaria? Quando? E, se acordasse, seria o mesmo homem? Senhora Helena, mãe de Gabriel e atual presidente da construtora, detinha o poder, os recursos e todos os direitos legais para aniquilar a família Silva. No entanto, 3 meses após o incidente, ela apareceu na porta da casa de Sofia com uma proposta que desafiava todas as expectativas. Sentada na modesta cozinha da família, Senhora Helena falou com uma mistura de desespero e uma determinação inabalável que Sofia jamais esqueceria. "Tenho uma proposta para vocês", disse ela, as mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa de fórmica. Uma maneira de resolver esta situação sem destruir 2 famílias. Senhor Silva, desconfiado após meses de processos e humilhações, não via saída. "Estou ouvindo", respondeu ele, a voz carregada de cansaço. Senhora Helena respirou fundo antes de prosseguir. "Meu falecido marido deixou uma cláusula muito específica em seu testamento. Para que Gabriel herde completamente a construtora e mantenha o controle da empresa, ele precisa estar casado antes de completar 31 anos. Caso contrário, tudo será vendido e o dinheiro doado para a caridade." Ela fez uma pausa, observando a reação da família. Gabriel completa 31 anos em 2 meses, e ele está em coma. Sofia sentiu o coração disparar. Onde aquela conversa a levaria? Senhora Helena continuou: "Se sua filha concordar em se casar com meu filho, eu retiro todos os processos contra vocês. Mais do que isso, vou investir na reforma e reabertura da confeitaria. Quando Gabriel acordar, se ele quiser, o casamento pode ser anulado. É apenas uma formalidade legal para preservar o futuro da empresa e salvar a família de vocês." O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Sofia olhou para o pai, que parecia ter envelhecido uma década em poucos meses, e para a mãe, que não conseguia disfarçar o alívio em seus olhos. Era uma chance de recomeçar, de salvar não apenas sua família, mas também os 15 funcionários que dependiam da confeitaria. "E se ele nunca acordar?",
perguntou Sofia, a voz quase inaudível. Então você será uma viúva muito jovem, mas financeiramente muito bem cuidada, respondeu Sra. Helena com uma honestidade brutal. Sei que é muito pedir. Sei que não é justo com você, mas é a única saída que vejo para todos nós. Sofia fechou os olhos. Aos 26 anos, sempre sonhara com um casamento por amor, com um homem que a escolhesse, que a cortejasse, que construísse sonhos ao lado dela. Mas os sonhos, às vezes, precisam ser sacrificados pela dura realidade. Contudo, havia algo que nenhuma delas imaginava naquele momento. A resposta de Sofia veio 3 dias depois. Ela aceitou a proposta, não por dinheiro ou conveniência, mas porque reconheceu na voz de Sra. Helena a mesma dor que sentia em seu próprio peito. Era uma mãe desesperada tentando salvar seu filho, assim como Sofia estava tentando salvar sua família. O casamento foi marcado para a semana seguinte, no próprio hospital onde Gabriel estava internado. Na manhã da cerimônia, Sofia escolheu um vestido branco simples, o mesmo que sua mãe havia usado em seu próprio casamento 30 anos antes. Não havia lista de convidados, apenas as 2 famílias e o juiz de paz. O local era o quarto particular de Gabriel, discretamente decorado com algumas flores brancas e velas aromáticas. Quando Sofia entrou no quarto e viu Gabriel pela primeira vez, sentiu algo inesperado. Mesmo inconsciente, conectado a tubos e monitores, ele possuía uma presença marcante. Cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, traços definidos, uma expressão serena que contrastava com a gravidade da situação. Suas mãos eram grandes e calejadas, mãos de quem trabalhava, criava, construía. Sofia Silva, disse o juiz, aceita Gabriel Monteiro como seu legítimo esposo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Ela olhou para o homem na cama, imaginando como seria sua voz, seus sonhos, suas risadas. Aceito, respondeu com mais firmeza do que esperava de si mesma. Gabriel Monteiro, continuou o juiz, voltando-se para o homem inconsciente. Por estar temporariamente impedido de responder, sua mãe, Sra. Helena Monteiro, responde como sua procuradora legal. Aceita Sofia Silva como sua legítima esposa? Sra. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu, aceito. Chegou então o momento mais peculiar de todos, o beijo dos noivos. Sofia aproximou-se lentamente da cama, o coração batendo forte. Nunca havia beijado um estranho, muito menos alguém inconsciente. Inclinou-se sobre Gabriel e pressionou suavemente seus lábios contra os dele. Foram apenas alguns segundos, mas ela sentiu algo que não conseguia explicar. Uma conexão elétrica, uma sensação de familiaridade, como se já conhecesse aqueles lábios. Quando se afastou, notou que um dos monitores havia acelerado ligeiramente. A enfermeira verificou os aparelhos, mas tudo voltou ao normal em poucos instantes. Deve ter sido coincidência, murmurou ela para si mesma, tentando ignorar o formigamento que ainda sentia nos lábios. Após a cerimônia, Sra. Helena convidou Sofia para conhecer a casa onde Gabriel morava. Era uma residência impressionante, mas não ostensiva, com uma elegância que vinha do bom gosto, não da exibição de riqueza. Os cômodos eram amplos, bem iluminados, com uma decoração que misturava modernidade e aconchego. Gabriel redesenhou toda a casa quando se formou em arquitetura, explicou Sra. Helena, guiando Sofia pelos ambientes. Ele dizia que um lar precisa inspirar paz e criatividade. Sofia observou os detalhes, estantes repletas de livros técnicos e romances, quadros com esboços arquitetônicos, fotografias de obras que ele havia projetado. Havia plantas por toda parte, cuidadas com carinho. No escritório de Gabriel, Sofia encontrou o projeto em que ele estava trabalhando antes do acidente, um hospital pediátrico gratuito. Os desenhos eram detalhados, mostrando espaços coloridos, jardins internos e áreas de recreação. Era evidente o cuidado com que ele pensara em cada detalhe para tornar o ambiente menos assustador para as crianças. Este era o sonho dele, disse Sra. Helena, observando Sofia folhear os projetos. Gabriel sempre quis usar a arquitetura para melhorar a vida das pessoas, especialmente das crianças. Sofia sentiu um aperto no peito. Estava casada com um homem que não conhecia, mas através de seus projetos, começava a vislumbrar quem ele era. Você pode ficar no quarto de hóspedes pelo tempo que precisar, ofereceu Sra. Helena. Sei que esta situação é complicada,
mas tenho fé de que Gabriel vai acordar. Os médicos dizem que ele reage a estímulos. Talvez sua presença possa ajudar. Sofia concordou, sentindo que aquela casa, grande demais para uma pessoa, talvez precisasse mesmo de mais vida. Na primeira noite na casa de Gabriel, Sofia mal conseguiu dormir. Caminhou pelos cômodos, tentando entender quem era o homem com quem havia se casado. Na cozinha, encontrou receitas anotadas à mão. Ele cozinhava. Na estante, descobriu livros de poesia ao lado de manuais técnicos. Ele tinha um lado sensível. No quarto dele, havia fotografias de viagens, sempre sozinho, mas sempre sorrindo. Era como se Gabriel fosse um quebra-cabeça que ela precisava montar peça por peça. E quanto mais peças encontrava, mais interessante o quadro ficava. Havia algo reconfortante naquela casa, algo que a fazia sentir-se em paz pela primeira vez em meses. No dia seguinte, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria ao hospital não apenas para cumprir uma obrigação, mas para conhecer verdadeiramente seu marido. Levou um dos livros de poesia que encontrara na estante dele e sentou-se ao lado da cama. "Oi, Gabriel", disse ela, sentindo-se um pouco boba por falar sozinha. "Eu sou a Sofia, sua esposa." A palavra ainda soava estranha. "Eu trouxe um dos seus livros. Pensei que talvez você gostasse de ouvir alguns poemas." E assim ela começou a ler para ele, sua voz ecoando suavemente pelo quarto de hospital. Mas o que Sofia não sabia era que Gabriel havia começado a ouvir muito mais do que ela imaginava. Os dias se transformaram em uma rotina que Sofia jamais imaginou viver. Todas as manhãs, depois de verificar como estava indo a reabertura da confeitaria familiar, ela seguia para o hospital. Levava sempre algo diferente: um livro, notícias sobre os projetos arquitetônicos dele que estava organizando, ou simplesmente suas próprias reflexões sobre a vida. "Hoje eu conheci o Sr. Carlos", contou ela numa terça-feira chuvosa, sentada na cadeira ao lado da cama de Gabriel. "Ele trabalha há 15 anos na sua construtora. Me disse que você sempre lembrava do aniversário dele e que, quando a filha dele precisou de uma cirurgia cara, você pagou sem que ela soubesse. Por que você fazia isso, Gabriel? Porque era tão generoso com as pessoas." A doutora Ana, neurologista responsável pelo caso, explicou que pacientes em coma profundo às vezes conseguem processar sons e vozes familiares. "Continue conversando com ele", incentivou ela. "Pode parecer que você está falando sozinha, mas há casos documentados de pacientes que se lembram de conversas mantidas durante o coma." Sofia levou o conselho a sério. Começou a contar para Gabriel sobre tudo: como estava ajudando a Sra. Helena com algumas decisões da construtora, como a confeitaria estava sendo reconstruída com equipamentos modernos, como ela havia descoberto que ele tocava violão, encontrando o instrumento no closet. "Eu tentei tocar suas músicas hoje", disse ela, rindo sozinha. "Foi um desastre total. Minhas mãos não têm jeito nenhum para cordas. Mas encontrei suas composições manuscritas. Você escreve canções bonitas, sabia? Tem uma que se chama Depois da Chuva, que me fez chorar. Fala sobre recomeços, sobre como a vida pode surpreender quando a gente menos espera." As semanas passaram e Sofia começou a sentir algo que não conseguia nomear. Era como se estivesse conhecendo Gabriel através de seus pertences, de suas escolhas, de sua forma de ver o mundo. A casa dele refletia uma personalidade cuidadosa, alguém que prestava atenção aos detalhes, que se importava com o bem-estar dos outros. Sra. Helena observava com ternura crescente como Sofia havia se dedicado não apenas às visitas hospitalares, mas também à organização dos projetos de Gabriel. "Minha filha", disse ela certa tarde, "você trouxe uma luz para esta família que eu não sentia há muito tempo. Sei que esta situação não é ideal, mas quero que saiba que você é muito bem-vinda." "Obrigada, Sra. Helena", respondeu Sofia, sentindo-se tocada. Eu me acostumei com ele. É estranho dizer isso sobre alguém que nunca falou comigo, mas sinto como se o conhecesse." Era a verdade. Através dos livros que ele lia, dos projetos que criava, das pessoas que falavam dele com carinho, Sofia estava construindo uma imagem de Gabriel que a surpreendeu. Uma tarde, enquanto organizava os papéis do escritório de Gabriel, Sofia encontrou algo que a perturbou profundamente. Era uma carta datada de 2 anos antes,
assinada por uma mulher chamada Renata. A carta falava de amor perdido, de arrependimento por ter escolhido a carreira em detrimento do relacionamento, e terminava com um pedido para que Gabriel a perdoasse. "Quem é Renata?" perguntou Sofia à senhora Helena no dia seguinte, tentando soar casual. A resposta veio acompanhada de um suspiro pesado. Renata foi o grande amor da juventude do Gabriel. Eles namoraram por 3 anos na universidade. Ela recebeu uma proposta de trabalho irrecusável em outro país e escolheu partir. Gabriel ficou arrasado. Sofia sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme. Como poderia sentir ciúme de um homem que mal conhecia e de uma mulher que estava do outro lado do mundo? Mas a sensação estava lá, inegável e desconfortável. Eles mantiveram contato, perguntou, tentando parecer desinteressada. Renata tentou reatar o relacionamento algumas vezes ao longo dos anos, explicou senhora Helena. Mandava cartas, ligava de vez em quando, mas Gabriel nunca conseguiu superar a mágoa. Dizia que amor verdadeiro não abandona, não escolhe outras prioridades. Por isso, ele nunca se casou, nunca encontrou alguém em quem confiasse completamente. Naquela noite, Sofia demorou mais para adormecer. Ficou imaginando como seria competir com uma lembrança, com um amor idealizado pela distância e pelo tempo. Como uma pessoa real, com defeitos e imperfeições, poderia estar à altura de uma memória perfeita. No dia seguinte, chegou ao hospital, determinada a esquecer Renata e continuar sua rotina de conversas com Gabriel. Mas quando se sentou ao lado da cama dele, as palavras saíram diferentes. "Gabriel, eu sei da Renata", disse ela suavemente. "Senhora Helena me contou sobre vocês. Eu entendo que ela foi muito importante na sua vida." Fez uma pausa, observando o rosto sereno dele. "Eu não estou tentando ocupar o lugar dela. Nem sei se você me veria dessa forma se estivesse acordado, mas quero que saiba que se um dia você despertar, pode contar comigo, não como substituta de ninguém, mas como alguém que se importa com você." Por um momento, Sofia teve a impressão de que os dedos de Gabriel se moveram ligeiramente. Chamou a enfermeira, mas quando ela chegou, tudo estava normal. "Talvez tenha sido minha imaginação", murmurou ela, mas no fundo do coração guardou a esperança de que não. Enquanto isso, algo muito mais profundo estava acontecendo na mente de Gabriel. Gabriel estava preso em um mundo estranho e nebuloso. Não era exatamente um sonho, nem era estar acordado. Era como flutuar em águas mornas, onde sons chegavam distorcidos e imagens apareciam e desapareciam sem aviso. Nos primeiros meses, tudo era confuso, fragmentado, vozes que ele não conseguia identificar. Com o tempo, as vozes começaram a se tornar mais claras, e uma delas, em particular, se destacava. Era a voz de Sofia. Ela falava sobre livros, sobre seus projetos, sobre a confeitaria, sobre a vida. Ele não entendia tudo, mas sentia a emoção em suas palavras, a dedicação em sua presença. A voz dela era um farol na escuridão, uma âncora que o puxava de volta à realidade. Ele queria responder, queria dizer a ela que estava ali, que a ouvia, mas seu corpo não obedecia. Era uma prisão silenciosa, um grito mudo. Aos poucos, as imagens também começaram a se formar. Ele a via sentada ao lado de sua cama, lendo poesia, contando histórias. Via o carinho em seus olhos, a preocupação em seu rosto. E então, o beijo. Aquele beijo no dia do casamento. Foi um choque elétrico que percorreu seu corpo, um despertar de sentidos que ele não sabia que ainda possuía. Foi a primeira vez que sentiu algo real em meses, a primeira vez que a escuridão se dissipou por um instante. E então, a voz de Renata. Ela havia voltado. Ele a ouvia falando com sua mãe, depois com ele, em seu estado de coma. Ela falava de amor, de arrependimento, de uma segunda chance. Mas a voz dela não tinha o mesmo efeito que a de Sofia. A voz de Sofia era calor, era vida, era futuro. A voz de Renata era passado, era mágoa, era uma porta que ele já havia fechado. Ele precisava acordar. Precisava dizer a Sofia que a amava, que ela era a mulher de sua vida. Precisava lutar para sair daquela prisão. E ele lutou. Lutou com todas as suas forças, impulsionado pela voz de Sofia, pela imagem de seu sorriso,
pela promessa de um futuro que ele não sabia que desejava tanto. E então, um dia, ele abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Sofia, adormecida em uma cadeira ao lado de sua cama, um livro de poesia aberto em seu colo. Ele tentou mover a mão, mas estava fraco. Um pequeno gemido escapou de seus lábios. Sofia acordou sobressaltada, seus olhos arregalados de surpresa e esperança. Gabriel, sussurrou ela, sem acreditar. Sofia, respondeu ele, a voz rouca e fraca, mas real. A recuperação de Gabriel foi lenta, mas constante. Sofia esteve ao seu lado em cada passo, lendo para ele, ajudando-o com a fisioterapia, compartilhando risadas e lágrimas. A cada dia, ele se apaixonava mais por ela, pela mulher que o havia salvado, que o havia esperado, que o havia amado mesmo quando ele não podia retribuir. Mas a vida, como sempre, tinha mais uma reviravolta reservada. Renata, ao saber do despertar de Gabriel, retornou. Ela o visitou no hospital, cheia de arrependimento e a esperança de reatar o relacionamento. Gabriel a ouviu com paciência, mas seu coração já pertencia a outra. Renata, disse ele suavemente, eu sinto carinho por você. Sinto gratidão pela felicidade que vivemos, mas sinto saudade de quem éramos, não de quem somos agora. E Sofia? Perguntou Renata diretamente. Você a ama de verdade ou ela é apenas uma gratidão disfarçada? Foi então que Gabriel teve a clareza que precisava. Eu amo Sofia, disse ele com convicção. Amo a mulher que cuidou de mim quando eu não podia retribuir nada, que entendeu meus sonhos lendo meus projetos, que me fez rir quando eu pensei que nunca mais riria. Amo quem ela é, não quem ela poderia ter sido. Renata assentiu tristemente. Então eu cheguei tarde demais. Você chegou no tempo certo, disse Gabriel suavemente. No tempo certo para me ajudar a ter certeza de que estou exatamente onde preciso estar. Mas quando Gabriel chegou em casa naquela noite, encontrou uma carta de Sofia sobre a mesa da cozinha. O que ele leu o fez perceber que talvez tivesse perdido a mulher que mais amava na vida. A carta de Sofia era curta, mas cada palavra cortava o coração de Gabriel como uma lâmina. Gabriel, sei que você precisa de tempo para decidir o que realmente quer. Não é justo comigo ficar assistindo você escolher entre o passado e o presente, e não é justo com você ter que fazer essa escolha com pressão. Voltei para a casa dos meus pais. Quando você souber o que quer, me procure. Seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Obrigada por me mostrar que o amor pode existir, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Sofia. Gabriel correu para o quarto deles, mas o guarda-roupa estava vazio. Ela havia levado todas as suas coisas, havia realmente ido embora. Pela segunda vez na vida, Gabriel sentiu o coração se despedaçar. Mas desta vez a dor era diferente. Com Renata, havia sido a mágoa de quem foi abandonado. Com Sofia, era o desespero de quem havia perdido sua alma gêmea por não ter sabido protegê-la. Ele pegou as chaves do carro, ignorando as recomendações médicas de não dirigir sozinho ainda, e foi direto para a casa dos pais de Sofia. Era quase meia-noite quando chegou lá, mas todas as luzes estavam acesas. Senhor Silva atendeu a porta, claramente preocupado. Gabriel, que bom que você veio, disse ele. Sofia chegou aqui chorando, dizendo que não queria mais ser um obstáculo para sua felicidade. Ela está? Perguntou Gabriel ofegante. Está no quarto dela, mas não quer falar com ninguém. Senhor Silva observou o desespero no rosto de Gabriel. Posso te fazer uma pergunta? Você ama minha filha? Mais do que a minha própria vida, respondeu Gabriel sem hesitar. Então me responde, por que ela está aqui chorando em vez de estar em casa com o marido? Gabriel baixou a cabeça envergonhado. Porque eu fui um idiota. Porque deixei o passado criar dúvidas sobre o presente. Porque não soube proteger o que mais importa para mim. Senhor Silva assentiu. O quarto dela é o segundo da direita. Vá buscar sua esposa. Gabriel subiu as escadas com o coração disparado. Bateu suavemente na porta do quarto. Sofia, sou eu. Por favor, me deixe entrar. Ah, vá embora, Gabriel, veio a voz dela abafada pelo choro. Você não precisa estar aqui.
Preciso sim, disse ele, encostando a testa na porta. Preciso porque você é minha esposa. Porque você é o amor da minha vida. Porque eu fui o maior idiota do mundo e preciso te pedir perdão. Houve um longo silêncio antes da porta se abrir. Sofia estava com os olhos vermelhos, cabelo desalinhado, usando uma camiseta velha. Para Gabriel, ela nunca havia sido mais linda. Você decidiu? Perguntou ela com voz cansada. Decidi há muito tempo, respondeu ele, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Na verdade, acho que decidi no momento em que você me beijou pela primeira vez durante nossa cerimônia. Só fui idiota demais para perceber que estava deixando o passado atrapalhar meu futuro. Sofia se sentou na cama, abraçando os joelhos. E Renata? Renata voltou para o hotel. Amanhã ela pega um voo de volta para a Europa. Gabriel se ajoelhou na frente dela. Sofia, eu conversei com ela hoje. Disse que a amei muito um dia, mas que isso foi há muito tempo. Disse que meu coração pertence a outra pessoa agora. A quem? Perguntou ela, ainda desconfiada. A mulher que me salvou quando eu estava perdido. A mulher que entendeu meus sonhos melhor do que eu mesmo. A mulher que me faz rir, que me desafia, que transformou uma casa em um lar. Ele pegou as mãos dela. A mulher que se apaixonou por mim quando eu nem podia corresponder e que me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de palavras para existir. Sofia começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Gabriel, eu tive tanto medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, interrompeu ele, se levantando e se sentando ao lado dela na cama. Você é tudo que eu não sabia que procurava. Renata é meu passado, mas você é meu futuro, meu presente, minha vida inteira. Ele a beijou então com toda a paixão, todo o amor e todo o desespero que havia sentido ao descobrir que ela tinha ido embora. Era um beijo que selava promessas, que curava feridas, que reafirmava escolhas. Casa comigo de novo, sussurrou Gabriel contra os lábios dela. Nós já somos casados, lembrou Sofia, rindo através das lágrimas. Casa comigo por amor desta vez. Casa comigo porque quer, não porque precisa. Casa comigo, porque somos dois loucos que se apaixonaram da forma mais impossível do mundo. E descobrimos que o impossível pode ser o mais bonito de todos os destinos. 6 meses depois, eles renovaram os votos no jardim da casa, com uma festa alegre, cheia de amigos, funcionários da construtora, clientes da confeitaria, que havia renascido mais forte do que nunca, e todas as pessoas que haviam torcido por aquela história de amor improvável. Gabriel havia se recuperado completamente e retomado seus projetos com uma paixão renovada. O hospital pediátrico que ele sonhara construir estava sendo erguido, financiado pela construtora em parceria com a confeitaria Docilar, que agora era uma rede de 5 lojas espalhadas pela cidade. Durante a dança dos noivos, Sofia sussurrou no ouvido do marido: "Sabe o que é engraçado? Eu precisei me casar com um homem em coma para descobrir o que é o amor verdadeiro. E eu precisei entrar em coma para encontrar a mulher da minha vida", respondeu Gabriel, girando-a graciosamente. "Acho que o universo tem um senso de humor muito peculiar." Ou talvez, disse Sofia, sorrindo, algumas histórias de amor precisem começar de forma extraordinária para se tornarem eternas. 3 meses depois dessa conversa, quando Sofia descobriu que estava grávida de gêmeos, Gabriel brincou que contaria para os filhos como os pais se conheceram. Papai estava dormindo e mamãe falando sozinha até que um beijo mudou tudo. "E foi o beijo mais importante das nossas vidas", acrescentou Sofia, "porque nos trouxe até aqui." E assim, 2 famílias que quase foram destruídas por um acidente se uniram para criar algo muito maior do que jamais imaginariam. Uma história de amor que começou da forma mais improvável possível, mas que se revelou a mais verdadeira e duradoura que ambos poderiam ter sonhado. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e comentar de onde nos assistiu para nos ajudar.